Saúde a todos com a paz do Senhor. Amamos a Deus, amamos a Deus do Pai, Deus Pai. Estamos a Deus, do Senhor, por essa grande vitória do Senhor. Glória temos louvado o Senhor, que é a verdade da presença, a tudo que é feito. Senhor, Senhor, nós vamos poder alimentar, Senhor, a sua palavra. Ouça o céu, por aí que está a palavra, a Deus, o pé, cada um, Senhor, que possa ser cada um tem se abençoado, abençoado, seja renovado, haja milagres naquela palavra, Senhor. Usa-se os servos, como sempre tem usado. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos apresentar, meus irmãos, queridos. Pois bem, meus irmãos, ouve-me a mim a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Há um versículo que diz que o semeador é o primeiro a cortar os frutos, né? Então, eu comecei a semear com juros, e hoje temos a primeira oportunidade. Queridos irmãos, eu louvo a Deus, já inteiramos 8 anos com os irmãos aqui no campo, e aqui, daqui de quando eu assumi foi desmembrado 2 de 7, formaram 7, foi Inácio Martins, de Malé, e antes que eu assumisse, foi emancipado Teixeira Soares. Deus abençoou grandemente. Nós inauguramos 2 congregações no setor de Malé, que foi Rio Claro do Sul, e uma congregação no bairro ali da cidade, hoje é o nome agora do bairro. Também mais 2 em Inácio Martins. E nós inauguramos naquela localidade. E hoje a gente exalta o Senhor, porque em média, durante esses 8 anos, foi construído 2 ou mais congregações por ano aqui no campo. Nós terminamos e inauguramos a Barra Manca, Rio Claro do Sul, eu falei Inácio, Bambuzal, que foi construído, Assumir, que foi construído, o Souca, que foi construído, a Vila Nova, nós fizemos uma outra igreja maior, a Pedreira, que na época do pastor Romeu, que iniciamos ali, ele iniciou uma campanha, em uma igreja de 3x8, né? Hoje está lá uma igreja enorme, o nosso ministério agora. A igreja do Carapuva 2, nós reformamos toda ela, toda reformada. A igreja do Jardim Planalto, além da reforma, ela foi aumentada também. O bairro Marcelo também foi aumentado. Alto da Lagoa foi aumentado, foi feita uma reforma geral na igreja, foi construída a igreja da Lagoa. Da Vila São Pedro, a reforma da igreja teve um aumento na época do Eliel, foi arrebatado. Foi arrebatado para fora. Da Vila São João, foi construído o prédio, onde mora o pastor Dario. Gutierrez foi comprado, adquirido, os irmãos estão congregando. Riozinho, ali foi construído um novo templo. Aqui no Taquari, no Guamirim, foi construída a casa pastoral, comprado um terreno no centro do patrimônio ali para a construção da nova igreja. Na Vila Raquel,
compramos o terreno ao lado da igreja. Fernandes Pinheiro, nós compramos e instalamos um barracão de 10 por 10 no fundo da igreja. Além de outras reformas que foram feitas na igreja sede, agora nós estamos construindo Itapará. Vamos iniciar, ganhamos o prefeito Marcos Martins, pré-moldado, e agora já estamos levantando as paredes. Um lugar bastante difícil, que não aceitava o Evangelho, mas hoje a igreja lá já está sendo a realidade naquela localidade. Pessoas que outrora eram inimigos da igreja, hoje estão se oferecendo para ajudar a construir o templo. Graças a Deus, ao presbítero Marcos ali, com a família. E agora estamos também no desafio para construir a igreja sede. Estamos ali com a comissão que já fez o levantamento e precisamos de mais terreno, ou adquirir um terreno de 5.000 metros quadrados para construir a nova sede, ou demolirmos tudo ali e recomeçar tudo novamente. Então hoje eu vejo que para quem tem fé e confia, para Deus nada é impossível. Porque começar onde começamos aqui, chegar onde chegamos, né, mamãe? A nós tem razão de dizer. Isso é algo precioso, porque vemos que a mão do Senhor está sobre nós. Deus está conosco, irmãos. Ele está abençoando o trabalho que a igreja está fazendo e cremos que teremos aí grandes resultados de conversão de almas aqui no Taquari. Hoje estamos felizes por estarmos louvando a Deus. O casamento fez bem para você, né? Foi bem casado, né? Amém. Prazer rever o vizinho ali, meu Mateus, Deus abençoe, nosso cantor ali. Eu fico com dó de você, Mateus. Nós perdemos o cabelo, né? Muito bem. Meus irmãos, gostaria hoje de ouvir os companheiros pregarem. O tema que foi escolhido, ontem iniciou lá no Barreiros, trabalho, e também é um trabalho da juventude, isso aqui, né, déficit financeiro, segundo a organização, do grupo Raiz Deus. E não cantar hoje ainda, nós vamos cantar à tarde, né? Depois do almoço com barriga cheia é melhor. Então, mas parabéns à juventude daqui, Deus abençoe. Quem é os coordenadores? Está correndo? Todo mundo trabalhando aí, né? Que bom. Mas parabéns para vocês pelos 16 anos de existência do grupo da juventude aqui em Taquari. E Deus tem abençoado grandemente. Cadê o Rodrigo? Foi arrebatado também? Não. Foi arrebatado lá para fora. É o nosso coordenador geral da Umadilha, que está presente conosco. Queridos irmãos, a palavra de Deus é uma mensagem que ela inicia no capítulo 29 e ela só termina no capítulo 32. Essa mensagem de Deus para Judá, para a nação, para Israel, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, elegeu a nação de Israel, chamando Abraão lá dos caldeus. Abraão foi de lá, sem saber para onde ia, dirigido, orientado por Deus, direcionado pelo Senhor, e assim deve ser a nossa vida, né? E
Deus sempre nos surpreende com tantas coisas maravilhosas que Ele faz. Não faz do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, mas é como Ele quer, como agrada a Ele, porque Ele só faz o melhor. Às vezes a gente acha que precisa ser dessa maneira e vai ser a melhor maneira, mas Deus vê que não é a melhor maneira essa. Então Ele sempre faz e sempre deve prevalecer a vontade de Deus na nossa vida. Porque todas as vezes que quisermos tomar as nossas próprias decisões, pensando, achando que somos alguma coisa, não somos nada. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Né? Então nós observamos que o maior plano de Deus, além da eleição da nação de Israel, foi a nossa salvação. Foi ter nos salvado. Hoje somos, agora, diz a palavra, agora somos filhos de Deus. Antes éramos criaturas. Por isso, o Senhor mandou ir pregar a toda criatura. Depois que se converte, se tornam filhos de Deus. O plano redentor de Deus, traçado para nós e executado na cruz do Calvário pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, foi para que todos pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. Pela graça que sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para ninguém se gloriar. Ninguém pode dizer que é merecedor, porque nem nós merecemos, mas ao nosso Deus tributamos toda a honra e toda a glória, porque dele vem todas as coisas para a nossa vida. O fato de estarmos aqui nesta manhã é pela misericórdia de Deus. É porque o Espírito do Senhor te trouxe aqui nesta manhã. É porque Deus tem uma palavra ao teu coração. É porque a preocupação de Deus, irmãos, é preservar a salvação da nossa alma. E esta foi a preocupação do Senhor quando Ele usou Isaías para falar à nação de Israel. Era uma nação eleita, uma nação que Deus colocou neles, o irmão leu aqui. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, neles está o nome de Deus. Em nós está o nome do nosso Deus. E nós temos que honrar esse nome, porque ele é sobre qualquer nome que possa existir, ele é sobre todos os nomes. Aleluia. Mas lendo esta palavra, entendi que Deus, havia uma preocupação muito grande da parte de Deus em preservar aqueles que Ele havia escolhido. E creio sim que a maior preocupação do Senhor, principalmente nos dias que nós vivemos, é conservar a igreja. É para que os crentes não se desviem. Porque hoje nós vivemos em dias, como Paulo disse, de ventos de doutrinas de homens, doutrinas de demônios, e por aí vai. Mas nós, a igreja, um povo adquirido, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, que o Senhor escolheu e chamou esse povo de igreja, de noiva de Jesus. Nós temos esse nome hoje como igreja de Deus vivo, como edifício de Deus, casa de Deus, morada de Deus. E Deus tem, sim, uma preocupação muito grande, porque à medida que vamos chegando para o final, as tendências de um esfriamento, de uma apostasia, é grande. Isso não é lá no mundo, é no meio da igreja. O abandono da fé, deixar os primeiros rudimentos, deixar as doutrinas bíblicas,
uma tendência do ser humano, porque há um espírito que impera de um liberalismo entre as igrejas, de cada um se tornar independente, de não depender mais de pastor, não depender mais do dirigente, não depender mais de Deus, fazer o que quer com a sua vida. Deus estava triste e preocupado com a nação de Israel, porque justamente isso estava acontecendo entre eles. E à medida que eles iam se afastando, Deus enviava os seus profetas, trazendo uma mensagem, cada um deles com um conteúdo, às vezes com uma repreensão, para que eles voltassem, para que eles se convertessem novamente. Às vezes eu vejo que há uma necessidade de uma conversão na vida de muitas pessoas hoje dentro da igreja. Porque não está, como diz a palavra, não está nem aí com o que está acontecendo. Às vezes está até mesmo o culto acontecendo e a pessoa não está nem dentro da igreja, desapercebido. Parece que não tem mais o temor, o amor pela palavra de Deus. Muitas vezes para cantar, para o momento do louvor, mas na hora da mensagem, que é a hora que Deus vai nos dar a instrução, vai nos ensinar, vai nos puxar a orelha, vai nos colocar um anzol na boca para puxar perto dele, vai trazer a gente, às vezes, se contorcendo, porque ele disse: qual é o pai que não corrige o filho? Deus também corrige vocês. E se vocês não se deixarem ser corrigidos, serão filhos bastardos. Ele disse: Deus corrige aquele a quem ele ama. Mas, às vezes eu estou na igreja, um companheiro prega, Deus usa alguém na igreja para pregar, e eu levo cada açoitada de Deus, baixo a minha cabeça. Às vezes, na hora, parece que é tão difícil, porque a correção ao presente, ela parece dolorida, ela parece inaceitável, mas depois ela vai produzir frutos de arrependimento. E é basicamente isso que Deus estava fazendo com a nação de Israel. Ao ponto, e lá no versículo 1, ele chamar esse povo de filhos rebeldes. Ai dos filhos rebeldes. Deus está chamando a atenção deles. Disse: gente, vocês deixaram de me ouvir, de ouvir os meus conselhos, de ouvir a minha voz, de ouvir os seus profetas. Sabe aonde vocês estão indo? Olha, tomam conselho, mas não de mim. Se cobre, mas não com a minha cobertura. E com isso, vocês estão acrescentando pecado a pecado. Vocês estão cada vez se afastando mais de mim. Por isso que o versículo do tema está escrito: este é o caminho, andai nele. Qual é o caminho? É difícil, porque ele é estreito, ele é apertado, e é poucos que entram, que encontram, que querem andar pelo caminho certo. Não é muita gente, não, irmão. É pouca gente. Mas não importa, Jesus disse: a vós, Deus nos destinou o reino dos céus. A Deus, aprove a Deus dar a vocês o reino dos céus. Por que são poucos? Porque há muitos que não conseguem conceber, aceitar as correções, os ensinamentos da palavra de Deus.
Veja hoje qual é os cultos menos frequentados nas nossas igrejas. Desculpe, senhores companheiros, até pelos obreiros. Qual é o culto menos frequentado? Não preciso nem dizer. Todos nós sabemos. Mas hoje o Júlio fez uma festa. Ele foi a paz. Aí vamos lá. Aí vamos fazer caravana, aí vamos lá. Que dia que eu fiz uma caravana na sede para ir num culto de oração lá na Vila São João. Que dia que o Planalto, o instrumental, fez com os demais uma caravana para ir no culto de oração lá na Pedreira. E não é só aqui não, gente. Não é só aqui não. Sabe o que é isso? É o abandono por isso aqui. Pela palavra. Só que se você vai na palavra, ela te vivifica, ela te anima, ela te dá o caminho certo, ela te põe no espírito e diz ainda, vai nele porque você vai encontrar o céu lá na frente. Aleluia, glória a Deus. Às vezes não. Alguém recebe um puxão de orelha e está revoltado da igreja. Está falando mal, está fraquejando. Mas é assim. Não quer se submeter à palavra. O Senhor diz, olha, ai dos filhos rebeldes. Descem para o Egito. O Egito é o símbolo do mundo. Fortificam-se em Faraó. Faraó é o símbolo do inimigo dos nossos. E confiam nas sombras do Egito. Olha o que Deus está dizendo. Isso é fácil de ouvir? Não. Um dia Jesus reuniu uma multidão e começou a descer o chicote. E foi batendo, ele foi batendo, e foi batendo, foi caindo. E aquele já mais cascudo, já estava ficado mais lá, o Rebaldo lá já foram embora. Esse discurso está difícil, não dá para ouvir. Foi caindo. Ficou só os discípulos. Jesus olhou para ele e disse assim, vocês não querem junto? Aí o Pedro disse, não, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Essa palavra transmite vida para nós. E vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que quando a gente erra, Deus corrige. Quando Israel errou, Deus corrigiu. Por quê? Deus não queria ver eles perdidos. Eu estava lendo esta semana, quando o Senhor tirou eles do Egito e levou com Moisés, e disse, Moisés, sobe aqui no monte, eu quero falar um pouquinho com você. Moisés subiu, Deus disse, agora dá uma olhadinha lá, está vendo lá? Lá é Canaã. Lá é o lugar que o povo vai habitar. Está bem pertinho, dá para enxergar a olho nu. E eu fiquei invejoso do irmão nosso, meu Deus do céu, lendo sem notas aqui. E eu já tenho que ter esse recurso, Jesus amado. Eu disse, olha lá, está bem pertinho. Mas a nação vai sair daqui e não vai entrar lá agora. Porque houve alguém daí que se rebelou. Não creu, não aceitou a minha palavra, achou que era muito difícil, tentou até encurtar as coisas, né? Até construir um bezerro de ouro dizendo que era o Deus dele. Não tem crente pensando em encurtar o caminho. Coloca lá um litro de água pela água. Ele vai tomar água benta. O que o catolicismo está abandonando, tem muitos cristãos que estão trazendo de volta. Encurtar o caminho. Óleo ungido. Você já viu óleo ungido? Tem um trem para fazer isso.
vejo óleo de ungir. Esse dia apareceu um irmão lá em casa. Pastor, eu quero que o senhor consagra esse óleo ungido aqui para mim usar. E nós, irmãos do céu, a Bíblia diz que é só os presbíteros da igreja que podem usar isso. Mas ninguém. Presbítero, evangelista e pastor. Não, mas me disseram que eu podia, pastor, que eu posso ungir. Né? Eu conheci um cidadão, irmão, que ele ungia a comida. Colocava o óleo na comida, que era para limpar por dentro. Ele trabalhava numa eletrônica, ele ungia os componentes que ele ia consertar os aparelhos. Ele ungia em volta da casa dele. Ele ungia os animais. Tem gente, irmão, querendo cortar caminho. Mas o apóstolo ensinou: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Unge ele com óleo, porque a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele tiver cometido pecado, vão ser perdoados. Mas hoje, irmãos, crente nem unção não perde mais. Porque tem crente, irmão, usando óleo ungido lá em casa. Tem crente, irmão, bebendo água orada lá em casa. Daqui uns dias, irmão, vão estar consagrando ramo. Escuta, em quem é que nós temos crido? É naquele que está aqui na semana. Nesse Deus. Aleluia. Eu não sei pregar bonito, senhor Mateus. O jeitão é assim mesmo. Vocês vão cantando aí. Tá bom a palavra? Amém. Veja lá no versículo 9, Deus disse assim: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Deus está falando para Israel. Eu tirei o texto que você escolheu o tema. Vou chegar no tema. Não se agradem nem ouvir a verdade. Porém, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a vos libertar. Você quer ser livre? Aleluia. É só pela verdade. E a verdade às vezes dói, né? Dói. Tem muitos crentes que não têm mais vitória na vida, porque vivem uma vida de mentira, de ilusões. Nós precisamos crer nessa palavra, porque ela é a única que liberta. Ela é uma palavra viva, ela é uma palavra eficaz, ela é uma palavra que vai à divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas. Ela é apta para discernir as intenções do coração e sabe o pensamento da sua cabeça. Essa palavra. Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus que está aqui nessa manhã. Aleluia. E sabe por que, irmão, Deus está falando isso? Porque Ele quer que você esteja junto no arrebatamento da igreja. Não querem ouvir a lei do Senhor. Quando eu me converti em 77, não faz muito tempo, irmãos, as festividades eram igual hoje, aqui nesta manhã, a igreja super lotada.
estudos bíblicos ministrados pelos pregadores para a igreja. Hoje, irmão, tem mais uma manhã de estudo bíblico. Oh, não, vamos ter uma manhã de estudo bíblico com almoço. Tem muitos que chegam a 11h30. Deus está dizendo, vocês não querem mais ouvir a verdade, a palavra. Vocês estão correndo da palavra. Não, quem corre da palavra é o diabo. O diabo corre da palavra. Ele não pode ouvir essa palavra, porque ele não se firmou na verdade. Mas eu e você conhecemos a verdade. E ela nos libertou. Estamos aqui porque nós somos livres. Não somos escravizados. Não temos o fardo do pecado, o jugo do pecado. Hoje nós temos o fardo de Cristo, o jugo de Cristo. Somos livres, aleluia, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não aceitaram as visões, não creram nas profecias, não gostaram de ouvir o que é reto, no versículo 10. Onde estão as profecias? A Bíblia diz de moço, profeta. Os dons espirituais, onde estão? Deus mudou? Não. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. E é Ele quem dá os dons, repartidos particularmente a cada um como Ele quer. E para aquilo que for útil. Não queira você usar Deus. Deixa Deus usar você. Porque quem dá o dom é Ele. O dom não é meu. E eu profetizei uma vez, eu não vou profetizar sempre, se Deus achou que aquele dia Ele pode me usar em profecia, Ele vai usar aquele dia e nunca mais vai usar em boa vontade dele. Agora tem gente que Deus usa uma vez, ele se intitula profeta e faz uma fila para consultar o profeta. Consultar ver se vai casar, já está encaiado mesmo, né? Não casa mais, vou lá consultar o profeta. Consultar ver se irmão, nenhuma profecia é produzida pela vontade de homem algum. Mas toda ela tem uma fonte, e essa fonte está lá. Glória a Deus. Aleluia. E o canal de Deus está aqui. Eu e você que Deus pode usar nessa noite. Glória a Deus. Aí lá no versículo 15 vem uma coisa que tem muitos que não gostam. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterem e em repousar, estará a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quiser. Veja só, que situação. Deus está dizendo, olha, se vocês se converterem, se vocês tiver confiança, aí está a vossa salvação. Confia em mim. Conversa. Convertei-vos a mim. Aleluia. Essa conversão quer dizer meia volta. Você está indo para lá, você volta a andar para cá. Quem conhece o linguajar militar sabe o que é. Comandante, a gente estava marchando e disse, meia volta, vou ver, gente, no pé, em cima, dar a meia volta e voltar no sentido. Converter é isso, irmão. É mudar o rumo da nossa vida. É mudar o rumo do nosso pensamento. É mudar o rumo das nossas atitudes, voltarmos para Deus. Deixar que Deus trabalhe a nossa vida. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. É isso, aleluia! É ir de frente com Deus. É deixar Deus orientar. Jesus disse,
Consolador para que vive com você. Ele vos ensinará, ele vos fará lembrar e ele vos guiará. Aleluia. Glória a Jesus. Veja. Você precisa entregar a sua vida a esse Espírito. Quem foi que cantou aqui sobre o Espírito Santo? A Bíblia. Aleluia. Ele é o nosso amigo, é ele que foi mandado para estar conosco. E ele quer encher a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Ele quer fazer de você uma nova pessoa, um novo crente. Ele quer te usar nos dons do Espírito Santo. Convertam e vocês serão salvos. Vocês alcançarão a misericórdia do Senhor. Vocês serão bem-aventurados. Vocês não vão chorar mais. Não de tristeza, mas de alegria pode. Porque a Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. E um grande escritor disse assim: pelo meu Deus, eu salto uma muralha. Essa muralha está grande diante de você. Pelo teu Deus, passa do outro lado. Aleluia. Deus compadecerá de ti, versículo 19, ouvirá o teu clamor e te responderá. Mas depois se converter. E não, mas eu já aceitei a Jesus, mas a sua atitude está dizendo que você precisa se converter. Tem crente birrento. Precisa se converter da birra. Uma coisa que eu nunca permiti aos meus filhos, ser birrento. E deitar no chão, nem chacoalhar as pernas, nem pintar. Não deixar, não tem crente birrento. Mas sim. Paulo uma vez nos orou dizendo: gente, vocês já estão grandes para comer comida fora, ainda quer tomar leite. Não, se o pastor não fizer isso, eu não vou mais na igreja. Birra. Não me deixou cantar, não vou mais no culto. Birra. Não vou tocar, também eu vou. Isaías, você tem um lugarzinho para mim tocar lá? Vem em cima, a minha igreja precisa encher, vem para cá. Crente birrento. Obreiro birrento. Eu não preguei, faz uma semana que eu não prego. Não prego porque eu não quero, tem tanto lugar para pregar. Mas ele acha que o único lugar para pregar é só. Aliás, desculpa dizer que não é lugar de pregar. Não. Quem falou que aqui é lugar de pregar? Aqui é lugar de ensinar. Jesus diz: ide pregar o Evangelho a todas as nações. Aí Jesus disse de novo: ide ensinar. Quando se converte lá atrás, aqui para ser ensinado. Mas aí, os pregadores não grandão aí, não fazem, você vai todos bem. Já vou até um negócio no YouTube. As mensagens dele lá, mensagem bonita. Uma mensagem bonita. Mas é assim, não. Quando a gente se converte, Deus se compadece, Ele ouve a nossa oração e Ele responde. Porque o Senhor disse: os meus ouvidos não estão agravados, nem as minhas mãos encolhidas, os meus braços, mas estão estendidos, os meus ouvidos atentos à oração desse lugar. Então nós vivemos aqui, agora consagrei esse lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem crente, irmão, que não ouve a voz de Deus há muito tempo. Porque é birrento, é rebelde.
não gosta de ouvir. Ah, pai, se eu soubesse que era o Senhor que ia dar essa palavra, tem oportunidade de dessa aí para chorar. Né? Mas não. Deus tem a palavra de vida para nós. Aleluia! Em nome dele, o Júlio já está puxando meu pastor. Aí diz assim, ó, esse é o caminho. Andar em Deus. É difícil? Hã? É difícil? É pesado? O Senhor abriu o caminho e disse, olha, esse aqui é o caminho. Vocês estão andando para cá, para lá, se desviando desse caminho, de lá para outro. Esse é o caminho. Antes dele. Irmãos, lá no Velho Testamento, há uma passagem que diz que eles entulhavam os poços. Enchiam de tranqueiros e água. Aí era preciso ir lá, muito trabalho, limpar aquele poço, limpar a água, tirar tudo dali para voltar a beber de uma água que eles cavaram, da fonte que eles fizeram. Irmãos, Deus abriu uma fonte tão gloriosa para nós. Jesus se pôs em pé. Disse, oi, quem tem sede aí? Venha a mim e beba. Olha, glória a Deus. Jesus disse para aquela mulher, a água que eu te der, se formará no teu ventre uma fonte que salta para a vida eterna. Glória a Deus! Mas sabe, irmão, às vezes é tomar uma água estragada, misturada, que mais Deus abomina é mistura. Israel estava padecendo por causa de mistura. Não é mistura com arroz e feijão. Aí o Senhor abre o caminho e diz, esse é o caminho, ande nele. Agora, não se desvie. O irmão aqui falou, teve 18 anos desviado. Esses 18 anos, bebendo cachaça. Né? Veja, mais saudade dele. Transei e guardar debaixo da igreja. Mas não tinha mais algum crente que ia lá com você. E às vezes, deixa eu contar para algum. Esse é o caminho, não se desvie. Irmão, a Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Não adianta 10, 20 anos de crente, foi se desviar do caminho. Abandonaram o Senhor Jesus. Deixaram os primeiros rudimentos. Deixaram a doutrina. Deixaram os bons costumes. Deixaram tudo aquilo que Deus colocou diante de nós nesse caminho. Ele disse, olha, se vocês não se desviar, eu vou dar chuva no tempo certo. Vocês vão comer pão. A terra de vocês será fértil e cheia. Vocês terão muito, terão abundância. Até as coisas materiais, irmão, Deus vai te abençoar. Aleluia. Não podemos conceber um crente, irmão, choramingando aí para sobreviver. Não. Se você estiver certo, numa bênção de Deus repousará. Glória a Deus! Lógico que Deus prova, mas a prova de Deus é diferente da rebeldia nossa. Quando Deus provou Jó, Deus provou ele, mas guardou ele. E depois Deus deu um dobro do que ele tinha. Aleluia. Se você
Mas se você estiver na rebeldia, no final você vai estar mais pobre do que você é. Deus vai te dar chuva. Chuva serôdia, temporânea, na data certa, no momento certo. Aqui nesta manhã, a chuva do Espírito Santo. Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Ele vai te curar. Ele vai abençoar o dia do Deus, a tua família, o teu celeiro, a tua despensa. Mas seja fiel. Ah, esse mês eu não posso nem dar o dízimo. Não. Você não está dizendo isso para a igreja, é para Deus. Deus manda chuva, Deus manda o pão, a tua terra será fértil, a tua vida será abençoada, a tua família será abençoada, o teu terreiro abençoado, tudo vai ser abençoado na tua vida se você andar nesse caminho. Glória a Deus! Aleluia! Não tente cortar uma casa. Não tente sair desse caminho. Aí diz o versículo 29. Um cântico novo haverá entre vós. Quem está no caminho não canta. Até no banheiro. Às vezes eu tenho vergonha de cantar na igreja, mas você chega lá e não está lavando o rosto lá, né? Hoje não é mais a máquina, não, né? A máquina batendo na roupa, Jesus, agora tem uma máquina. Cozinhando, está cantando. Está lá no trabalho, está cantando. Haverá um novo canto. E não. Quem está alegre? E quem tem Deus vai ter tristeza? Aleluia. Glória a Deus. Você vence louvando a Deus. Como é que o diabo saía do céu? Ele pode encantar de Davi. Aleluia. Tocando a harpa, o espírito mau saía da vida do Saul. É assim. Aonde há o perfeito louvor, a Bíblia diz que o Senhor habita entre os louvores. Cante, cante. Exalte a Deus. Nem que for aquele 15 que você conhece. A gente tem irmãos na igreja que não sabe ler, mas sabe decora os hinos lá. E por aí vai. Foi no primeiro, chuva de graça. Haverá um novo cântico, aliás, um cântico haverá entre nós. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz. A glória da voz do Senhor se fará ouvir entre nós. Finalizando, ele diz, porque uma fogueira está preparada desde o norte. Glória a Deus. Está lá no versículo 33. E uma fogueira está preparada desde o dia de ontem. Irmão, a presença do Senhor é fogo. Aleluia. Aleluia. Você pode adorar a Ele. Pode exaltar a Ele. Vamos estar em pé. Pai, obras profundas em mim. Pai, obras profundas em mim. Enquanto a oração acende a ti, mas só
Senhor, renova em mim habita com o teu Espírito Santo aqui nesta manhã. Alegra, Senhor, a cada coração. Fortalece o braço, levanta o carinho da glória que ele tem. E ajuda, Senhor amado, pois temos o desejo de morar no céu. Viva o arrebatamento da igreja, mas feliz e eterno, em nome de Jesus.